prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 5, na página 62, vamos ao item 48 do nosso material didático. Nós estamos sempre fazendo o estudo de forma cronológica. Estudamos o ano de 1808, que foi um ano importante para o Brasil, pois foi o ano que a família real portuguesa, né, veio para o Brasil, e ela veio escoltada pelos ingleses para proteger do ataque dos franceses, né, de Napoleão, que estava atacando a Europa e estava conquistando tudo. Então eles vieram protegidos pelos ingleses, e os ingleses exigiram que ele, Dom João VI, fizesse então aquele documento para que ninguém perseguisse os cristãos aqui no Brasil. Tá bom? Ou seja, denominações diferentes do catolicismo. Okay? Bom, passaram-se 2 anos, 1810 da era cristã, é o item 48 do nosso material didático, diz aí, fim da perseguição na Suíça. Então, olha, lembre-se, a Revolução Francesa foi ali em 1790, né? Vamos colocar nessa data. Bom, a partir disso, todos os países que Napoleão conquistar, ele leva o ideal francês. Então, Napoleão, nesse sentido, ele foi uma libertação. Os judeus, a história dos judeus, eles agradecem muito a esse período, porque os judeus também não foram mais perseguidos na Europa a partir, tá bom, da Revolução Francesa. A Suíça demorou um pouco mais, tá bom? Podemos dizer aí 20 anos, 1790, 1810, ok? Mas agora ela encerra a perseguição. Bom, em história, ainda mais que eu estou contando uma história diferente para vocês, porque existe uma história enganosa que estão contando aí, que nós saímos da Igreja Católica. Isso não é verdade. A Assembleia de Deus que está contando isso está perdendo a identidade dela, e significa que são pessoas que nunca estudaram a história da Igreja de fato, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu peguei um documento que agora, em 2007, a Suíça fez, em que ela resolveu fazer uma homenagem, irmãos, aos anabatistas. E vocês vão ver nessa entrevista que eles apresentam aqui, que as autoridades suíças falam o seguinte: olha, nós não entendemos por que esse povo sofria tanto. Até hoje eles não entendem. Até hoje eles não entendem. Por quê? Porque lá na Suíça, o que vai prevalecer? Vai prevalecer ou o protestantismo ou o catolicismo. E os protestantes e os católicos, eles nunca vão contar a história como eles sendo uma igreja que perseguia e matava. Então vocês vão ver nessa leitura que a autoridade, né, da Suíça, que hoje diz que o ateísmo lá cresce muito, né? Eu estava vendo uma historiadora hoje falando da história da igreja na Inglaterra e falando de outras da Europa. E ela usou uma expressão interessante que eu nunca tinha ouvido. Ela falou que a Inglaterra, a partir principalmente de 1700, 1800, que a Inglaterra começou a se definir como pós-cristianismo. Olha só, irmãos. Isso foi uma historiadora que falou, vendo o vídeo dela hoje no YouTube. Infelizmente ela tem aqui essa visão de que católicos e protestantes representavam sim o cristianismo, né? Então, mas então vamos ler, esse artigo aqui trata da Suíça, homenageando os anabatistas, porque eles não entendem por que esses grupos anabatistas, ou menonitas, como eles chamam aqui, que é um dos grupos anabatistas, né? Resolveram homenagear esses anabatistas tantas décadas, séculos depois das perseguições. Bom, eu coloquei o link aí para vocês, né? Para vocês lerem o artigo completo. Então, e o artigo diz: o governo suíço e as autoridades da igreja organizam diversos eventos comemorativos para reconciliar a Suíça com um capítulo obscuro do seu passado.
esse capítulo obscuro, nós temos que explicar para eles o que significa. Porque eles só falam o seguinte: nós não entendemos, então nós pedimos perdão aos anabatistas, aos menonitas, tá bom? Mas nós podemos explicar para eles qual foi a verdade dessa história, né? Aí vem a data, o repórter que fez o texto, né? E comenta o artigo. Mais de 200 eventos, você veja a quantidade de eventos, é por causa da grandiosidade da perseguição. Irmãos, nós certamente não temos 1% das informações dos cristãos que morreram nesse período. Você veja, só na Suíça, a matança é tão grande que eles organizaram 200 eventos em 2007. Antes de ler, contar um caso para vocês. Teve um amigo que eu trabalhando no Instituto Nacional do Câncer, nós convivíamos lá por cerca de 15 anos. E ele era católico, então nós sempre conversávamos, eu evangelizando ele. Ele saiu aqui do Brasil, está trabalhando como analista de sistema lá na Holanda. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com ele pelo Zap, né? E pedi a ele para ele pegar livros de história lá na Holanda, de perseguição aos anabatistas, que eu comentava com ele. Não, eu não sou de igreja nem católica nem protestante. Expliquei para ele que eu era anabatista. Irmãos, ele começou a fazer uma pesquisa rápida para mim. Ele falou assim: Levi, até aqui no meu bairro. Olha, ele começou a encontrar centenas e centenas de casos de anabatistas mortos na Holanda, onde ele está hoje. Tá bom? E isso é para nós termos a dimensão da perseguição aos cristãos anabatistas. Ok? E esse caso da Suíça, veja, que não é um país em que nós temos muitas informações de perseguição. Mas a perseguição foi tão grande que eles organizaram 200 eventos, tá bom? Como que pedindo perdão aos anabatistas. Vejam, mais de 200 eventos irão recordar a perseguição dos anabatistas durante a Reforma até o início do século XIX. Tá bom? Hoje, eles estão divididos em grupos religiosos como os menonitas ou amish, que são grupos de anabatistas, como são chamados pela Europa e diversas partes do mundo, né? Uma autoridade da Suíça diz: nós, como sucessores indiretos das autoridades políticas daquele tempo, lamentamos as injustiças cometidas contra tantas pessoas e o sofrimento causado. Declarou Werner Luxemburg, não sei como se pronuncia, Werner, presidente do governo do cantão de Berna, durante a cerimônia inaugural em 24 de março. As comemorações do ano anabatista começaram através de um concorrido culto na igreja protestante da cidade de Langnau, na região rural de Emmental. Eles chamam de protestante. Eles não sabem diferenciar que anabatista não é protestante. E era para ser simples, né? Por quê? Os protestantes não matavam os anabatistas lá? Por que eles chamam anabatistas de protestantes? Então, essa é uma questão que nós temos que conseguir mudar no mundo. E, infelizmente, a igreja não conhece essa história. O comentário prossegue. Trata-se de uma zona histórica onde as autoridades reprimiram brutalmente os anabatistas. Os grupos de protestantes que desafiavam os preceitos dos grandes reformadores do século XVI, como Martim Lutero e um dos líderes suíços da Reforma, Ulrich Zwingli, declarando que eles não eram suficientemente radicais. Então ele está chamando de protestantes que protestavam contra os protestantes. Isso não é verdade, né? Vocês viram aí na história, eu mostrei documentos, sempre procurando documentos de historiadores, onde nós encontramos muitos anabatistas sendo perseguidos antes da Reforma, tá ok? Sendo perseguido antes da Reforma. E mostrei para vocês que Zwingli, companheiro de Lutero, ele foi um matador de anabatista tremendo. Se você procurar aí na internet Zwingli e os anabatistas no YouTube, existe vídeo contando a história de pessoas que Zwingli queimou na fogueira. Tá bom? E eles chamam de anabatista de protestante, ou seja, é como a Assembleia de Deus está fazendo hoje, está se dizendo protestante. Isso está errado.
Nós não somos protestantes. Não? Melhor definindo, nós somos cristãos. Ok? O artigo prossegue. Por sua recusa de aceitar as regras da nova igreja e a insistência no batismo de adultos ao invés do infantil, os anabatistas terminaram sendo encarcerados, torturados, expulsos do país e, em alguns casos, até mesmo executados. Tá bom? Então, essa proibição do batismo de adultos vem desde quando? Lembre-se, foi criado pelo teólogo católico Agostinho de Hipona em 411 da era cristã, quando ele conseguiu colocar como crime de morte rejeitar o batismo de crianças. Ok? E isso vem prosseguindo na história, irmãos. A igreja cristã, ela não teve paz, ok? Praticamente em nenhum momento da história. Porque quando vai acabar essa perseguição, aí cresce o ateísmo no mundo. E no mundo ateísta, eles odeiam os cristãos. Por quê? Os comunistas dizem, o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos, olhando para a história da igreja católica e da igreja protestante. Tá bom? Então, a igreja cristã, ela nasceu sob perseguição e até hoje ela está sendo perseguida. Nos países que ela não é perseguida, como o Brasil, ela está sendo enganada pela maçonaria. Né? Então, abram seus olhos. Nós estamos num momento decisivo da história. E essas igrejas que vieram para o Brasil, patrocinadas pelo satanismo maçônico, elas estão dizendo que a Assembleia de Deus é herege. E quem estuda comigo escola dominical viu que é inacreditável. Mas a Assembleia de Deus traduz para o português livros que dizem que nós pregamos heresia. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, quem está estudando, se aprofunde nesses temas, abra seus olhos sobre o local onde você está, sobre o tipo de livro que você compra, porque a quantidade de engano é muito grande. O texto prossegue. A perseguição continuou até 1810, na Suíça, enquanto que na Holanda, onde também vivia uma considerável comunidade anabatista, essa durou apenas algumas décadas. A Holanda, eu mostrei para vocês, a Holanda, ainda no século XVI, a Holanda proibiu a perseguição. Por quê? Depois que eles viram os católicos enterrarem uma anabatista viva. Antes, irmãos, isso perto de 1600, não? Antes, quando não tinha reforma protestante, os católicos matavam e ninguém falava nada. Eu digo que a única coisa, duas coisas que a reforma protestante colaborou foi que as pessoas começassem a criticar a Igreja Católica. E, em segundo lugar, as igrejas protestantes colaboraram com a tradução da Bíblia. Tá bom? Começaram a liberar a Bíblia para o povo. Eram essas duas coisas só. Porque, em geral, esse país aqui, ele é um país protestante, luterano. Ulrich Zwingli, ele implantou o luteranismo na Suíça e matou anabatistas, né, com um número que nós não temos como contar. Ele prossegue. Hoje em dia, é incompreensível para a maioria das pessoas entender como o governo pode se comportar dessa forma. Por isso, a ideia central das comemorações que estamos organizando é construir pontes entre as comunidades. Reforçou Ludwig, sei lá. Né? O negócio é que essas pontes entre comunidades, o que está acontecendo lá? Estão falando assim, olha, vamos acabar com isso tudo, agora nós somos todos irmãos. Nós luteranos, que lá na Suíça era o luteranismo, né? Nós luteranos somos irmãos de vocês. Não são irmãos, não. Lembre-se que Lutero, ele continuou acreditando em purgatório e praticando culto aos mortos, que a Bíblia chama de abominação, até o fim da vida dele. A igreja luterana pratica culto aos mortos até hoje. Eu mostrei isso em artigo para vocês. Aí quer dizer, vão ter pessoas também que não estudam história da igreja, ou ouviram só a história católica e protestante. Então, o que eles fazem? Eles, então, acreditam, né, que nós, na verdade, somos, então, irmãos dos luteranos.
quem se aliar aos luteranos, irmãos, em breve vai estar praticando culto aos mortos, vai estar no cemitério. Então, mantenham distância. Essa aula de história da igreja, eu falo também, essa aula é uma aula para nós acordarmos, nós despertarmos muitas pessoas que eles não sabem o que eles estão fazendo. O artigo prossegue, na página 63. Agora ele vem com o título Tabu. Nos anos 70, houve uma reconciliação oficial entre os protestantes suíços e as igrejas menonitas. Pelo menos agora ele não chamou os menonitas de protestantes. Tá bom? Protestantes suíços leiam como luteranos. Tá bom? Igrejas menonitas leiam como anabatistas. Porém, a história da perseguição dos anabatistas permaneceu durante muito tempo um tabu, como explicou o coordenador principal do evento, Fritz von Gunther. Pois bem, o que é tabu? Tabu é algo que ninguém quer falar, ninguém gosta de falar. Por que os protestantes luteranos, que é a igreja oficial da Suíça, por que eles não queriam falar? Porque eles não queriam reconhecer que eles mataram os anabatistas. Só que a história foi se desenvolvendo de uma maneira, irmãos, que era impossível continuar mentindo, continuar escondendo. Eu vi, por exemplo, o Papa João Paulo II, ele foi o primeiro na história a confessar e pedir perdão pela Inquisição. Na época eu falei no seminário onde eu dava aula, falei nas igrejas, irmãos, isso daí é falsidade. Por quê? Ele está pedindo perdão agora porque não tem mais como esconder isso. A quantidade de livros, de obras que foram publicadas no mundo sobre a Inquisição foi um número muito grande. Principalmente os comunistas, eles escreveram muitas obras porque eles faziam, na visão deles, eles estavam destruindo o cristianismo, que tinha sido muito mal. Aqui no Brasil mesmo, existe uma coleção aí que o governo do PT fez, que eles chamam de uma coleção cultural, mas é só contando coisas ruins da Igreja Católica. Mas eles botam contando coisas ruins do cristianismo. Então, por isso que era um tabu. Mas, quando chegou, principalmente nas décadas de 80, 90, com o ateísmo também crescendo na Europa e eles escrevendo muitas obras contra a Inquisição, contra essa matança que durou séculos, aí não tinha mais como eles negarem, né? Bom, o artigo prossegue. Nós preferimos falar sobre o êxito e os aspectos positivos do passado e menos dos capítulos obscuros. O funcionário ainda conta que existem anabatistas até hoje vivendo na região do Emmental. Todos estariam bem integrados nas suas comunidades, apesar da população em geral conhecer muito pouco da sua história. Olha o que essa autoridade diz. Ele diz, olha, nós preferimos não falar do passado, né? Na verdade, eu não gostava de falar do passado. Falar do passado era mostrar que a história católica e protestante não é a história de quem segue as palavras de Jesus. Bom? E aqui também ele declara que até os próprios anabatistas não conheciam as suas histórias, porque eles tinham que viver em comunidades no campo, escondidos, tá bom? Às vezes sem permissão para vir às cidades estudar. Então, das últimas décadas, né, que eles começaram a ter essa liberdade. Começaram a ter essa liberdade e quando eles vão começar a escrever a história. Porque se a história fosse escrita por católico e protestante, a história escrita por católico e protestante, eles abriam mão disso, né? O artigo prossegue. Por essa razão, os organizadores decidiram organizar um programa para despertar a memória do passado. Para espanto de von Gunther, um grande número de projetos foi submetido a exame. Dentre esses jogos, exposições e excursões por Berna e outros cantões vizinhos. Ou seja, quando ele falou isso, então apareceram muitos anabatistas que eles certamente começaram a escrever. Só anabatistas? Não, por quê? Porque muitos também, principalmente comunistas ateus,
eles fazem questão, tá bom, de escrever contra o cristianismo, pensando que estão escrevendo contra o cristianismo, né? Quando na verdade estão escrevendo contra o catolicismo. O comentário prossegue. Paul Herbert, presidente da Conferência Menonita Suíça, declarou por sua parte que para a comunidade anabatista do país seria difícil sob proteção das autoridades. Verdadeira fé. Em seu discurso, Gerber afirmou que o desafio atual para os menonitas seria manter-se fiel à sua fé, apesar da nova atenção que recebem. Ou seja, ele está dando aqui um sinal de que existe diferença entre nós e os protestantes e nós não queremos ligação com eles. Prossegue. Ele também recordou à audiência presente no evento que, apesar do sofrimento vivido pelos anabatistas por acreditar na sua crença, hoje existiriam pessoas na Suíça que continuam sendo perseguidas. Estes seriam os asilados políticos. Ou seja, o que ele está dizendo é que a perseguição continua. Né? Nós vimos na aula de escola dominical recente, eu falei, por exemplo, aqui no Brasil ainda existe perseguição. Sites dizendo que interior do Piauí, da Bahia e de outros estados, principalmente da região Nordeste, você tentar abrir uma igreja lá, se uma pessoa sair da igreja católica e vir para a igreja anabatista, ele perde até o emprego. Não? Então ele está dizendo isso em 2007. Lá na Suíça, ele diz que ainda existe perseguição. E prossegue, eles não são queimados ou afogados, porém a resposta das autoridades é com frequência o rechaço, afirmou. Ou seja, o governo suíço, que é luterano, até hoje ainda persegue os anabatistas. Bom, nos últimos anos, a Suíça endureceu suas leis de asilo, colocando-a entre as mais restritivas da Europa. Ao mesmo tempo, os partidos de direita também intensificaram as campanhas anti-estrangeiros, onde muitas vezes os muçulmanos são apresentados de uma forma obscura. Segundo Samuel Lutz, a participação no ano comemorativo será uma boa oportunidade de promover a paz, o entendimento e o diálogo entre as religiões. Nossa forte convicção, no qual o que acreditamos é a verdade, não deve nunca conduzir à perseguição de outros, afirmou. Bom, esse artigo ele é grande, irmãos. Eu extraí um trecho lá, tá bom? E botei aqui na íntegra, como eu falo para vocês. É bom nós colocarmos na íntegra e os irmãos irem poder analisando e formando a sua ideia sobre o que é. Na íntegra nós podemos ver que eles ainda cometem o erro de chamar anabatista de protestante, tá bom? Quando na verdade nós temos que ensinar que igreja, se quer chamar de anabatista, ou pentecostal, ou igreja cristã, ela sempre existiu fora da igreja católica. Ela sempre existiu fora das igrejas protestantes. Esse é um ponto fundamental.